Olá, amigos internautas, amigos, estamos aqui mais uma vez no OG Notícias, mais entrevista, sempre assuntos importantes sendo tratados. Hoje, quinta-feira, 20 horas, e a gente mais uma vez vai aqui entrevistar pessoa que tem muito a dizer para nós a respeito de Iporá. E hoje, mais uma vez, o assunto é educação. Educação é o nosso assunto aqui hoje no OG Notícias. Estamos no Instagram, no OG Notícias. Estamos no YouTube, no nosso canal Oeste Goiano Notícias. Sempre assim, noites de terças e quintas são noites para receber convidados e tratar de assuntos importantes. E hoje, olha só quem está aqui do meu lado, eu convidei, ela aceitou vir, é uma satisfação para nós, ocupa cargo importante aqui no município, está aqui conosco a professora Kênia Bueno, Kênia Cristina Bueno, não é isso? Ela é a nossa entrevistada, ela é a secretária municipal de educação de Iporá nessa nova gestão 2025-2028. Kênia, vamos falar de educação. Gostei de você ter aceitado vir conversar conosco. Tem muita coisa para ser dito. Nós estamos ainda no início de ano letivo. Nossa boa noite para você e boas-vindas. Boa noite. Eu que agradeço, a oportunidade, Valdeci, de estar nesse canal, que tem um grande alcance, de público, para poder conversar um pouquinho sobre educação, sobre quais os projetos a gente tem, o que a gente já realizou, o que tem para ser realizado na administração pública 2025-2028. Então, muito obrigada pelo convite, pela confiança em a gente estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso trabalho com o seu público, com a nossa comunidade local. Muito bem. Kênia tem muita história na educação em Iporá, ela é professora, já atuou lá na Uniporá, ainda nos tempos de FAI, tem passagem dela lá no IF Goiânia até recentemente, Também trabalhou por lá e é concursada do município desde 2008, não é isso? Então, ela tem uma grande experiência na educação aqui no nosso município. A gente passa a conversar com ela sobre o cargo que ela ocupa, que é de secretária municipal de educação. Kênia, vamos começar aqui falando de algo que aconteceu recentemente, foi um evento bonito, foi lindo, a distribuição de material escolar, a distribuição dos uniformes, que nós tivemos. Eu quero que você conte para nós como é que foi, que é novidade para Iporá, distribuição de uniforme aqui, de calçado, inclusive. Conta para nós como é que foi, como é que vocês conseguiram isso. A gente sabe das muitas dificuldades desse início de gestão, mas parece que a Maísa se desdobrou aí, conseguiu uma verba especial para esse fim. Conte para nós sobre o que aconteceu recentemente aí, que foi essa distribuição aí de uniforme, não é isso? Sim, foi realizado ali no espaço da Feira Coberta, na última sexta-feira, dia 14, a entrega dos kits de uniforme, Valdeci. E esse momento, por eu ser uma servidora do município, da rede em especial, foi um momento que muito me alegrou também como profissional, porque é um momento assim que você vê um sonho sendo realizado, você está vendo possibilidade de equidade social, porque esse ato também ele dá essa condição para as famílias, para a nossa comunidade local, onde todos os alunos têm os mesmos direitos. A gente tem a condição de padronizar, da criança ser identificada, se ela está na rua, se vai fazer algum passeio vinculado com a unidade. Essa criança é de fácil identificação. Onde ele estuda? Estuda na rede municipal de educação. Então, esse evento, eu poder fazer parte dele, nesse ato, como secretária municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, foi de muita honra para mim, enquanto professora da rede. Algo inédito, Algo inédito, algo que marcou. Você perguntou, a prefeita, nesse ato, Maísa, fez a sua busca ativa já até antes de assumir o cargo no dia 1º, porque era um sonho dela e estava contemplado já no nosso plano de governo da educação, essa doação dos kits de uniforme. Por que você está falando kit de uniforme, professora? Porque ele contempla 2 uniformes, que é o vestuário, e também o tênis, no caso das nossas crianças de 1º ao 5º ano. E as nossas crianças de 4 e 5, que é o pré-escolar, ele contempla também 2 kits de vestuário e a sandália. Nesse caso, é uma sandália. E no caso do tênis, também um par de tênis. O nosso aluno de 0 a 3 anos, que também será contemplado, será com 2 vestuários. Aí não inclui o sapato nesse momento.
Mas então é um kit por isso, porque contempla o vestuário e também o calçado. Tá? Então foi um momento de muita, assim, de alegria. A gente via alegria no rosto, né, da comunidade ali presente, né, na comunidade escolar mesmo, dos nossos servidores, em ver que agora não é uma dificuldade exigir que a criança esteja uniformizada, não é a questão, é até para facilitar a logística dentro da escola. A saída dessa criança tem um maior controle. Então, foi um evento que a gente só tem a agradecer, né? A parceria firmada. Você perguntou como que foi feito essa? É uma emenda com destinação específica, porque a emenda tem as destinações. Às vezes, ela é aberta. É de deputado? É de deputado. Ela é, sim, de deputado estadual. E ela é uma emenda que a gente, quando eu digo, administração pública, né? A prefeitura conseguiu ainda, lá no final do ano passado, em articulações já pensando no início do mandato, para ser já um marco histórico, né, na gestão, com o deputado estadual Rubens Marques. Rubens Marques. Rubens Marques foi o parceiro, né, junto à prefeita, e a emenda, por que ela não é para recapeamento? Porque ela é uma emenda de finalidade. Qual é a finalidade? Aquisição de kit de uniforme. Isso é bom explicar, né? Porque de outra ocasião nós tivemos uma emenda também, que foi conseguida também, e que era para os muladeiros. Teve gente que queria recurso, e claro que a cidade precisa de recursos para outras finalidades, mas são verbas específicas. Não poderia gastar em outra coisa, mas no caso aí chegou em boa hora, porque estamos no início de ano letivo, né? Em boa hora, os pais não precisam bancar esse uniforme, e agora obtido aí com essa emenda do deputado Rubens Marques, um deputado que eu conheço bem. Kênia, sabendo que você vinha aqui, teve um pai de aluno que me pediu que te fizesse uma pergunta, porque as aulas já tinham começado, as aulas começaram, parece que 20 de janeiro, não foi? Sim. E aí teve pai que logo de imediato comprou o uniforme de aluno e quer que o aluno estude com esse uniforme que ele comprou. Aí me pediram para te fazer uma pergunta, se ele vai poder frequentar as aulas também com o outro uniforme anterior ou vai ter que adaptar esse novo uniforme. Valdeci, quanto a isso, eu até achei muito salutar essa pergunta sua agora, que é um questionamento que foi mencionado também, né, lá no ato da entrega, no dia 14, como eu já referi. Pode sim, a criança pode utilizar o uniforme que já está compro pela família, por quê? O uniforme ele tem o quê? Identificação. E nesse uniforme fala que ele é do Odilon, fala que ele é do Joaquim Berto, fala que ele é do vereador Antônio Laurindo. E o que a gente buscou com a equidade que eu mencionei anteriormente? Que essa criança, né, seja identificada. Então, nada proíbe ele usar, até porque o pai já teve essa despesa. Sabemos que tem aquele pai que tem essa condição e já organiza logo até antes do início das aulas. E, lógico, a gente vai respeitar essa questão. Mas também temos um grande índice de pais que, às vezes, tem que mexer no orçamento familiar para que essa criança, né, se insira no processo vestindo o uniforme, no caso da instituição que ele estuda. Então tá aí, ó, a explicação ao pai que nos pediu que perguntasse, pode ir, deve estar indo normalmente aí na escola, deve estar indo normalmente com o uniforme que já tinha sido adquirido. A Kênia Cristina Bueno está sendo a nossa entrevistada aqui hoje no OG Notícias. Ela é a secretária municipal de educação de Iporá. Essa nossa transmissão conta com o apoio de Posto Rede Parceirão, combustível de alta qualidade, preço justo. Em 2 endereços para você, o Posto Rede Parceirão. Em Israelândia, nas margens da GO 060, e em Iporá, no Posto Real, que também faz parte da Rede Parceirão. Bioenge Soluções Ambientais apoia a nossa transmissão. Maiara e Wendel atuando na região em prol do meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais é inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. O Oeste Goiano se desdobra em 1000 formas de atender você. OG Produtos são impressos, banners, faixas, fachadas de empresas, brindes. OG Produtos, de tudo em comunicação visual. WhatsApp 649-9998-2931. Memorize, 649-9998-2931. O seu contato com o Oeste Goiano. Nossa transmissão conta com o apoio de Celso Joias, empresa no centro de Iporá. Mais do que joias, também óculos, relógios e anéis de formatura. Tem fabricação própria. Encante-se com o que Celso Joias tem para você e o seu amor. Kênia, mais uma pergunta para você aqui.
Me pediram para te perguntar também. É pedido também de pai de aluno que está aí preocupado com a situação. Me pediram para perguntar para você, como secretária, sobre a alimentação que até certo tempo existiu para alunos da zona rural que chegavam lá da zona rural e chegavam muito cedo para as aulas no período vespertino, aulas aí nas escolas municipais. E antes de adentrar na sala, até um certo tempo, esses alunos tinham um almoço. Isso foi cortado pelo prefeito anterior. E eles querem que isso retorne essa prática. O que você tem para dizer sobre a possibilidade disso voltar a acontecer? Valdeci, isso já voltou a acontecer. Como que a gente está administrando essa questão? Eu tenho trabalhado muito em conversas com os gestores, e cada escola tem uma realidade. O que é essa realidade, Kênia? Por exemplo, eu tenho localidade, uma escola central. Às vezes o público-alvo dela não é tanto um público da zona rural, né? Tem menos aluno. E aí eu faria o almoço, tal, mas eu não tinha tal demanda. Então, o que a gente entrou em acordos pontuais? A escola que tem a demanda de ser servido o almoço, que a criança que chega meio-dia e 15, no transporte rural, a gente oferece. A gente já deixa a comida dele organizada e é oferecida a critério do aceite da criança. Mas tem aquele aluno que ele mora numa zona rural até mais próximo da cidade. Aí ele já alimentou de almoço. Ele chega lá na escola ou no núcleo infantil e ele não quer o arroz, o feijão, a carne, mas ele aceita um pedaço de bolo, meio copo de leite, ele aceita um lanche, um pão de queijo que foi servido já no lanche da turma da manhã, que está lá organizado e armazenado de forma adequada. Então, a gente está dando essa liberdade, né, interna para a realidade, porque cada escola tem um público-alvo. Se eu estou numa região mais periférica, eu vou atender uma demanda de clientela, às vezes, que eu tenho a demanda do almoço, e ele é servido, ele é organizado. Todas essas crianças têm esse lanche quando ele chega, ele é ofertado. E aí é o aceite da criança, tá? Mas não tem o caso de não estar sendo oferecido. Ele retornou junto com a gestão a partir do dia 20. E casos pontuais, se essa pergunta foi feita, em especial na escola do seu filho, ele vem da zona rural e não está servido o almoço e ele gostaria de receber esse almoço, pode estar notificando comigo mesma na Secretaria Municipal de Educação. Por via telefone, tá? Eu atendo todas as mensagens, respondo o WhatsApp ou lá em loco. A gente ajusta. A gente está aqui para ajustar e alinhar, porque é projeto de plano de governo e já está sendo executado a curto prazo. Então é isso aí. Então é um caso pontual. De Pontual. alguém. E, no geral, está sendo aí servido o almoço para os alunos da zona rural que chegam, antes de entrar nas aulas no período vespertino, tem, então, o almoço aos que precisam Ou disso. o lanche, né, Valdeci? Como eu disse a você, tem casos que, às vezes, a criança prefere o lanche do que a refeição em si. Isso. Aí é oferecido conforme a realidade local. Muito bem. Ô, Kênia, vamos falar agora sobre um problema muito sério que nós temos em Porá, de longa data. Esse pessoal que estava aí na gestão não deu conta de resolver. É o problema de falta de vagas, especialmente em creches, né? Os núcleos infantis, de educação infantil. E também até nas escolas também, tem, às vezes, bairros aí que não tem vagas e o aluno mora por ali, tem que deslocar para um outro bairro para estudar um pouco mais longe. Teve muito disso aqui nos últimos anos, né? Eu quero te perguntar, a Maísa já falou que vai empenhar nisso, vocês estão aí há poucos dias aí, menos de 2 meses que vocês estão na gestão, eu quero te ouvir sobre isso, do empenho que vocês estão tendo, se vai dar resultado, se é a curto prazo, se é a médio prazo ou só a longo prazo. A questão é da falta de vagas aí, especialmente nas creches. Valdeci, a curto prazo, o que a gente já fez de forma imediata e assumiu até uma despesa, porque o governo federal tem uma política pública que a gente tem que ter o ensino integral. E o município de Iporá, ele pactuou, junto ao governo federal, a educação integral, em especial no núcleo infantil Edmê Falcão. Aquele núcleo teve a construção de 3 salas, então a ampliação, né, de 3 turmas. Mas, na pactuação, fez-se a pactuação de 67 vagas no ano de 2024, mas ela não foi efetivada realmente.
Porém, as salas continuaram fechadas no ano de 2024. 2025, a gente assumiu enquanto Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação, já reabriu as 3 turmas, assumindo o financeiro, nesse momento, total pela Secretaria, pelo Fundo Municipal de Educação, como também pela contrapartida do Executivo, da Prefeitura. Porque aí a gente perdeu aquele recurso, porque as crianças foram colocadas nos sistemas, mas não teve o respaldo da matrícula efetiva. Então, a gente ampliou esse número de vagas já imediato no dia 20 de janeiro. As salas funcionou a partir do dia 20. Boa notícia. Então, o núcleo... Desde o dia 20, então. Funcionando. E no dia 20 de janeiro, a gente já retornou com essa unidade atendendo integral. Ela era uma unidade que atendia parcial, ela se tornou integral a partir do dia 20, que também é uma preocupação... Qual delas? Edmir Falcão. Edmir Falcão. Núcleo Infantil Edmir Falcão, localizado na Vila Brasília. Só lá? Não, essa é a curto prazo que a gente fez, né? Sim. Aí a gente tinha mais, são 8 núcleos, a gente já tinha 5 que atendia integral e 3 que eram parciais. Como que é o parcial? Me explica isso, Kênia? Para as turmas de 0 a 3 anos, funciona o parcial hoje no Núcleo Infantil Padre Viro Van Vliet, que é na saída da Barra, né, na região da Vila Padre Cícero, ali do bairro Santo Antônio. E temos aqui no setor central, Núcleo Infantil Aparecida Rodrigues da Paixão, Cida Paixão, próximo à Feira Coberta. Esses já continuam em atendimento parcial, das 7 às 11 e das 13 às 17. Aí a gente atende turmas de 0 a 3 em períodos parciais, onde eu dobro o atendimento. Mas não é uma política pública da gestão atual, é da gestão antecessora. E a gente continuou. O que a política atual já fez imediata, de política pública? Fizemos um projeto piloto no Núcleo Infantil Aparecida Rodrigues da Paixão, aqui no centro, próximo à feira, de ampliar o atendimento. Esse menino que saía às 11 horas, agora ele sai das 7 ao meio-dia. E a criança que entra à tarde, ele entra às 13 e está saindo às 18, que também era uma proposta de plano de governo para a educação da gestão no período eleitoral, já consolidado, já de imediato. Por que vocês não abriram já mais campo nesse sentido de ampliação de atendimento? Porque primeiro a gente tem que fazer crise, vocês estão cientes, né, da questão financeira, a gente tem que ter o pé no chão para fazer a análise do que eu posso, qual que é o custo que isso vai para os cofres públicos, para aí a gente ampliar a partir de agosto, com todo um estudo, com todo um planejamento, né, que a gente tem o profissional, que eu sei a quanto que vai custar, que eu possa pagar ele dentro do que ele trabalhou, dentro do mês. Então, a gente está nesse projeto piloto, que eu te coloquei, que é política pública, que a gente já está fazendo já nos primeiros dias de gestão. E o núcleo infantil Padre Viro, como eu mencionei, também é parcial. E lá, de imediato, também era um sonho da comunidade local que retornasse turmas de pré-1 para aquela unidade, que é turmas que saem da creche e vai para o pré-1, 4 anos de idade. A gente já conseguiu abrir uma turma, e aí, devido à demanda, a gente está com essa turma aberta no período vespertino. Tendo mais demanda, a gente amplia para o período matutino. Muito bem. Então, gradativamente está ampliando. Gradativamente. Graças assim, a parceria e a prefeitura, ela tem assim, um olhar muito atento. Desde a campanha, a gente acompanhando o processo, acompanhando o plano de governo e vendo que a curto prazo, médio e longo prazo, a gente tem visto já sendo cumprido metas, né? Metas, às vezes, até inéditas, que muitos falaram, nossa, está um pouco visionário esse plano de governo. Eu escutei isso falando em relação ao plano da educação, mas o visionário era essa ampliação de horário, né? O visionário era a gente tentar ampliar o atendimento integral, porque quando eu coloco parcial, a LDB me diz o quê da educação infantil? Ela me diz que o atendimento da criança é direito da criança. Aí me questiona, que falta vaga, mas eu não tenho critério de matrícula. O meu critério é o que a LDB prevê, é direito da criança ser matriculada. Tem vaga? Não importa a faixa etária, a questão econômica, se trabalha, não. Aí, se tivesse critério, a gente poderia ter mais esse olhar, no caso, principalmente na família baixa renda ou naquela família que tem o trabalho fora de casa, né?
Agora, Kênia, falando aí do visionário, né, o plano de governo visionário, ambicioso, audacioso, eu li lá que falava também em creche no período noturno. Quer dizer, bem ambicioso, bem pretensioso, né? Isso é mais a longo prazo. Sim, isso é a longo prazo. Como eu mencionei, né, a ampliação de jornada, ela já está tendo um projeto piloto, por quê? Eu tenho professor, eu tenho um piso salarial, eu tenho uma categoria que eu também tenho que olhar por ela, né? Quanto que ela vai ganhar a mais para esse atendimento estendido? E isso está sendo feito, inclusive, junto com os sindicatos, que a gente tem comunicado, né, e trabalhado muito em parceria dos sindicatos, que a prefeitura, na pessoa da prefeita, gosta muito dessa conversa, porque quando a gente conversa, a gente discute junto, com certeza o resultado lá no final vai ser positivo para todos os lados, tanto para o nosso servidor, que é o lado defendido pelas categorias, como também para a nossa comunidade, que são as crianças, os alunos e os pais, né, ou responsáveis. Muito bem. Nós estamos ainda em um período de início de ano letivo, né? No final agora do mês de fevereiro, e no início de ano letivo está aqui comigo a secretária municipal de educação, a Kênia Cristina Bueno, prestando informações aí sobre essa área importante que é a área da educação. Kênia, falou muito também na campanha, há pouco falamos aí das ambições, as pretensões, né? Da educação, e também falou-se em dar uma enxugada nessa secretaria que você está à frente. Falou-se na campanha, você é secretária de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. E falou-se em transformar essa secretaria em 3, manter a educação e também excluir dela o esporte, como secretaria, e a cultura. Como é que está a conversa por lá no sentido de fazer isso, já que isso demanda uma reforma administrativa? Excelente pergunta, né? O que você me perguntou, Kênia? Coisas a curto, médio e longo prazo, né? Eu vou só voltar àquela questão, igual você falou, da creche abrir à noite, né? Então, para fechar, aquilo que eu acho que talvez eu não respondi completo para o nosso público, isso vai ser a médio e longo prazo, porque a gente tem que ter um estudo mais aprofundado e vai ter que abrir até números de vagas específicas para esse atendimento. Demanda mais funcionários. Isso, demanda mais funcionário, demanda uma reestruturação, né, até de espaço mesmo. Então, isso a médio e longo prazo. Em relação a essa separação também da secretaria, que é um projeto também que ele é muito positivo, por quê? Qual que é a pretensão da gestão pública, no caso do executivo? É que tenha celeridade nos processos, que tenha um olhar atento para todas as políticas públicas, e nesse ato eu me refiro à educação, cultura, porque a gente carece, né, e a gente pede por isso no nosso município, e também a questão do esporte. E quando eu tenho isso tudo agregado em uma única pasta, acaba que aparece mais para o público e para a comunidade em si a questão da educação. Ela fica um pouco mais em evidência. E tanto que lá no governo interino já teve a criação da diretoria de cultura, que já foi uma inovação. Por quê? Tentando o olhar atento que a categoria merece, né? Que os nossos artistas locais, seja em qual segmento for, que tenha seus espaços, que tenha as verbas específicas, que tenha um departamento específico. Mas você também mencionou, tem a questão financeira, né? Que eu vou ter que ter um custo administrativo para essa estruturação. Então, nós estamos no momento do emergencial, que foi publicado, né, até pelo seu jornal, lá noticiado a questão da reprogramação de dívidas e tudo. Tem 2 decretos aí, né? 2 decretos, um de 90 e agora um outro que foi na segunda-feira, salvo engano. Então, a gente vai ter uma espera, né, para a gente ter essa estruturação para que separe. Não que a gente não terá ênfase também na cultura e no esporte. Para isso, nós teremos as direções, no momento. No momento, a política pública será dentro da Secretaria da Educação, mas com direções específicas. Você precisa de algo voltado para a cultura, você tem o nosso departamento específico e com pessoa técnica para poder te atender lá. Aliás, já estive lá. E nesse ato é o senhor Dornelles, né, que está representado lá como diretor de cultura. No esporte, não menos importante, também vamos manter, por hora... Está vago o cargo, né? O cargo está vago e, nesse momento, a gente já está nas tratativas, tanto junto
da prefeita Maísa, né, como com a equipe técnica que vai compor essa função, tá? Então, logo a gente já vai estar apresentando para vocês. Mas teremos também a pessoa técnica para trabalhar, para poder atender, conforme o município merece, a questão do esporte, para nada ficar desassistido. E, às vezes, eu estou talvez antecipando uma pergunta sua, mas o que é colocado para nós? Ah, mas tem tantas pessoas no departamento da cultura, tem X pessoas no departamento do esporte. Temos que lembrar, o município de Iporá, ele contempla, ele é um município grande. Em escolas, nós temos 18 escolas, 8 núcleos infantis e 10 escolas, sendo 8 urbanas e 2 rurais. Então, não é uma clientela pequena. São 3.303 matrículas hoje eu tenho. Esse é o número de matrículas que eu tenho na rede. Vamos repetir o número? 3.303 de hoje, atualizadas. Crianças sobre de 0 a 11 anos. Os cuidados da Prefeitura Municipal nas escolas, nos núcleos infantis, todos 3.303 crianças, estudantes ou crianças na rede municipal de ensino. É isso aí, muita gente. É isso aí, nós estamos, portanto, entrevistando aqui a secretária municipal de Educação, numa nossa transmissão para o grande público que nós temos. São mais de 60 mil seguidores nos acompanhando e levando aqui informações importantes para esse nosso grande público, numa transmissão que conta com o apoio de Celso Joias, empresa no centro de Iporá. Mais do que joias, também óculos, relógios e anéis de formatura. Tem fabricação própria. Encante-se com o que o Celso Joias tem para você e seu amor. O Oeste Goiano se desdobra em 1000 formas de atender você. OG Produtos são impressos, banners, faixas, fachadas de empresas, brindes. OG Produtos, de tudo em comunicação visual. WhatsApp 649-9998-2931. Memorize, 649-9998-2931, o seu contato com o Oeste Goiano. Bioenge Soluções Ambientais, Maiara e Wendel atuando na região em prol do meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais é inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. E a nossa transmissão tem apoio também de Posto Rede Parceirão, combustível de alta qualidade e preço justo. Em 2 endereços para você, em Israelândia, nas margens da GO 060 e em Iporá, no Posto Real, que também faz parte da Rede Parceirão. Ok, nós falamos muito aqui de educação, de uma forma mais assim subjetiva, mas eu quero enfocar contigo agora a questão mais de estrutura física da educação, que são as escolas. Eu listei aqui do meu jeito, posso ter esquecido algum estabelecimento, onde estão aí esses 3.300 estudantes. Eu quero que você conte um pouquinho sobre a estrutura física de estabelecimento, como é que está cada um. A gente sabe que tem coisas precárias por aí. Tem ali, por exemplo, no Jardim Monte Alto, tem uma escola municipal que tem uma história lá de uma quadra que precisa ser coberta e nunca é coberta. Enfim, tem os problemas. Eu vou aqui listando aqui as escolas e você vai contando para mim um pouquinho de cada uma, o que já pode ser feito, o que vai ser feito, que expectativa que há. Por exemplo, aqui, ó, vamos começar lá na Vila Brasília, Escola Dona Ritinha. A escola Dona Como é que está aquilo lá? A escola Dona Ritinha, inclusive hoje eu estava em reunião com a gestora daquela unidade. Já teve algum avanço, né? Lá tinha um problema muito grave de telhado. Aí foi feita a troca. Foi feita a troca na gestão passada, só que fez a troca pelo telhão. Aí foi uma troca, assim, para resolver a curto prazo o problema. Ainda continua com algumas demandas lá naquela unidade, que a gente precisa ainda de uma finalização de uma parte do muro, né? Que foi feita e a gente tem que concluir essa finalização do muro. Temos a infraestrutura de pintura, que é um clamor da comunidade local, né, para que a escola seja, a pintura dela, principalmente das salas de aula, seja realizada. Então, isso são políticas que a gente está tentando fazer a curto prazo. A questão da pintura das salas de aula, porque ela tem a questão do mofo, né, ela tem a questão da infiltração da água, porque se a sala tinha goteira, então, mesmo que resolveu a goteira, mas está lá aquela questão da infiltração. E isso a gente está já em tratativas. Quando eu falo a gente, a Prefeitura Municipal, né, junto da equipe da engenharia local, lá da Prefeitura, fazendo todo esse levantamento, a gente já tem os relatórios fotográficos, todos de medição
do que é preciso fazer a nível de estrutura física. De imediato, pinturas de sala de aula. Faltava naquela unidade carteiras para as crianças do turno ampliado, faltava mesa para professor realizar o planejamento de suas aulas. Isso a gente já resolveu. A gente já conseguiu comprar e já conseguiu entregar para que esse momento da criança seja conforme a necessidade do conforto e bem-estar da criança. Aí, na sua pergunta, o foco nosso lá é pintura, da dona Ritinha, de imediato. E será feito. Já. É um compromisso da gestão de fazer isso, porque é qualidade lá na ponta. É qualidade, eu falo muito nas reuniões, é qualidade para os nossos patrões, porque os nossos alunos, a nossa comunidade escolar, são os nossos patrões. Só existe escola porque tem eles. Então, a nossa prioridade é o conforto e o bem-estar deles lá na sala de aula. Sobre o que eu falei há pouco, Kênia, é lá no Jardim Monte Alto, a escola Jorcelino, a escola que tem lá o problema de longa data, que é aquela quadra de esporte inacabada, porque era para ser coberta e nunca cobriram a quadra, uma história longa, mas, além disso, fale do como é que está aquela escola. A escola Jorcelino, aquela quadra, ela é uma emenda federal de 2013. Uma emenda de 2013, e aí ela teve a obra paralisada, né? Por questões lá de medição, de empresa abandonar a obra e tal. Eu já tive lá no FNDE, na época, com o presidente do FNDE, eu tive essa oportunidade, junto do gestor anterior, da pasta da educação, e naquele ato com a vice-prefeita, Maísa. Sempre ela teve esse olhar muito atento. Então, a gente foi, naquele momento, tivemos acompanhamento de um deputado para ver o que era possível. É um pouco mais complicado o caso daquela quadra, por ser verba federal, pelo tempo que ela começou, dela ser uma obra de 2013, que a gente precisa de uma visita técnica, né, do engenheiro do MEC, para que ele venha em loco, para que ele faça a avaliação do que o recurso foi depositado, nas medições, o que foi concluído, para que realmente, agora sim, a prefeitura assuma e, a partir daqui, a contrapartida da prefeitura vai ser X de dinheiro. E, lógico, está totalmente desvalorizado aquele valor inicial de custo de obra. Então, naquela reunião foi tratado isso. Eu saí, né, voltei para a escola, na época a vice-prefeita também se afastou da administração, e aí isso ficou paralisado. Eu não posso informar como que eles caminharam até aqui. Na retomada, qual que é? O muro da escola está paralisado. Isso é emenda. Nós temos uma empresa que deixou de fazer por falta de pagamento. Então, a gente já está nas tratativas, já fizemos esse levantamento junto com a engenharia, já sabemos qual que é a empresa, já estamos em conversa com a SEDUCE, porque são emendas vinculadas com convênio estadual, e aí nós também não podemos simplesmente pegar o dinheiro de uma conta aqui e voltar para a conta convênio. Tem as orientações a ser passada. Ainda ontem eu falava com a senhora da SEDUCE, que responde por essa pasta, e ela falou que daria para mim celeridade de dar devolutiva em que a gestão pública pode realizar dentro da legalidade para dar continuidade e finalizar aquelas obras paralisadas. Nesse ato, eu já vou adiantar a sua pergunta, falando da Escola Valdivino, que temos obra paralisada. Isso. Nós estamos com 50% do muro feito e 50% para fazer. Também a mesma situação, muda a empresa, porque nessas obras que a gente está paralisada, Jorcelino, Cosme Damião, Valdivino, Odete Ataídes, que é a da região lá do Bugre. A gente tem detalhes para finalizar. Detalhes para finalizar na Escola Municipal Joaquim Berto, na Escola Municipal Odilon José de Oliveira. São todas emendas, que era uma emenda, salvo engano, no valor de 1 milhão, aí foi fatiada para contemplar essas unidades mencionadas. Nessas unidades mencionadas, a gente tem, acho, 3 ou 4 empresas. Então, a gente já está reunido com 2 empresas, o construtor está na cidade, só aguardando o parecer da SEDUCE de como a gente proceder para devolver o dinheiro para a conta do convênio e a gente retomar a obra. E da empresa do Jorcelino, também do mesmo jeito. Só que a tratativa ainda está à distância. Ele não está na cidade ainda, mas já sabemos qual é a empresa e a engenharia já tem todo o contato estabelecido. Então, isso só está dependendo de burocracia. A burocracia sendo autorizada, a obra será retomada. Então, tem aí algumas escolas com obras aí, tudo da mesma forma ali como no Jorcelino, né? Obras paradas,
que o fato é que você já se inteirou de tudo, né? Você já está ciente de tudo, de todo o mecanismo, toda a problemática que você já conhece. A questão agora é dar andamento a isso aí. E de escolas que você não falou, eu lhe perguntaria aqui sobre a Escola Joaquim Berto. Tudo ok por lá, estrutura física? Ela agora foi municipalizada, já tem um tempinho? Foi né? municipalizada em 2019, né, Valdeci? Já tem um tempinho. Tem. A Escola Joaquim Berto, hoje, eu posso dizer que é uma das escolas de estrutura física mais adequada em termos de manutenção, reparo e manutenção. Porque a escola, eu acho que é público, né? Vocês até noticiaram isso na época. Em julho do ano passado, a própria escola fez um movimento e ela pintou toda a escola, né, com a ajuda da comunidade local. Então, hoje, lá é uma escola que tem poucas intervenções a serem feitas do município, no caso, rede municipal, secretaria. Tem também um problema de uma quadra lá. Uma quadra que começou uma estrutura lá em 2017, ainda na gestão, né, que a escola era estadual. É estadual. E hoje ela está paralisada. Ela é um pouco difícil também da retomada, que eu já entendi como que é o processo. Ela foi uma emenda estadual de 2017 e essas emendas mais antigas, elas têm um grau de burocracia maior para a gente retomar. Mas é um sonho da comunidade local, é um sonho da Secretaria Municipal e o quanto antes resolver, como também da Prefeitura Municipal. Muito bem. Kênia, escolas hoje municipal são basicamente na zona urbana, mas tem alguma coisa aí na zona rural, né? Duas. São duas. Fala das duas. As duas, como elas estão? Quando eu falei para você da Odete Carvalho, tem parte de emenda lá que foi aplicada. Córrego da Júlia? Região do Bugre. Nós chamamos lá de região do Bugre. Aquela escola também, ela está uma escola com uma reforma até atualizada, uma pintura atualizada, por quê? Teve emenda para lá e foi executada. Tanto que essa empresa que eu disse que o construtor está na cidade, é detalhe para finalizar lá. É questão de casa de gás, é bem pequeno o reparo para finalizar a obra. E um detalhe de refeitório. Então, está uma escola em boas condições para aquelas crianças que são matriculadas na região da zona rural do Bugre. E na escola Vilma Batista, que é a nossa escola da região da Jacuba, também é uma escola contemplada, né, por emenda da vereadora Viviane Especian. Então, ela teve esse olhar pelaquela escola e destinou emenda. Eu não vou falar o deputado, que eu posso cometer equívoco, mas também está uma escola de reparo de telhado, está uma escola que teve o forro feito, a pintura está em dias. Então, está uma escola de estrutura física, assim, perto de algumas, está mais adequada. Quero te perguntar também sobre alguns núcleos infantis. O núcleo infantil Padre Viro, que não é uma obra antiga, é uma obra que não tem tanto tempo assim, acho que pouco mais... 2012. De 2012, né? Como é que está lá? Tudo bem. Lá você trabalhou bastante lá. Lá é um pouco da minha casa, né? Naquela unidade eu fui diretora por 6 anos e meio. Quando ela passou a funcionar, foi em novembro de 2012, que foi a inauguração dela, e quando foi em 13 de janeiro de 2013, eu assumi lá como coordenadora geral. E lá fiquei até o final de 2018. É uma unidade que, quando eu questiono lá, como que eu faço com as outras, né? Porque ela é uma creche padrão do governo federal, do projeto Pro Infância Tipo B. É uma creche que atende até 150 alunos, mas como ela é parcial, aí esse atendimento amplia e hoje a gente está com, salvo engano, 195. Naquela unidade eu preciso de pintura. Eu preciso de pintura porque, lógico, pelo tempo, né, de 2012 a 2025, nunca foi feito esse tipo de manutenção. Mas a estrutura física dela é uma das mais adequadas, como eu já mencionei, devido ao projeto ser um projeto modelo, né, da educação infantil a nível de Brasil, não só de município nem de estado. Portanto, lá precisa de pintura. Vamos falar de outra aqui, a creche Geraldo Ribeiro, que é lá na saída para a Fazenda Santa Marta. A Geraldo Ribeiro é um núcleo infantil que também foi um pouco da minha casa. Eu trabalhei como professora de pré-escolar lá por 4 anos. Qual que é a nossa visão imediata? Nós tínhamos uns problemas de telhado lá, de goteira, uns problemas de corte de fio, azarara. Nós tínhamos umas visitas lá que vinham e cortavam o fio e davam um problema na parte elétrica. Foi sanado. Isso é um problema, já era um pouco crônico. Sanado agora? Sanado agora. No começo do ano? No começo do ano, está resolvido. Parte da goteira a gente já resolveu. Uns detalhes de reparo e manutenção em banheiros, a gente conseguiu resolver. O que eu preciso lá enquanto Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal? Também o reparo de pintura.
é uma unidade que a última pintura dela, salvo engano, foi no ano de 2012. Muito bem. Creche Cida Paixão, aqui perto da Feira Coberta. Como é que está? Núcleo Infantil Cida Paixão. Fiz visita em loco, cheguei, problemas também de goteira. Creche é antiga, aquele telhão, né? A cobertura dela é de telhão, e aí forrada. Então, muitas goteiras e também vindo há tempos já a gestão da escola sofrendo com essa situação. Quando eu falo sofrendo, porque leva a demanda. E, principalmente, a nossa criança lá dentro daquela sala. Um dia ela me passou uns vídeos, agora, já em janeiro. Eu fui em visita em loco, estava um dia de chuva, então, realmente, era uma goteira que infiltrava no forro, que aquilo ficava pingando, né, e aquilo, de novo, gera o mofo, que dá todo um prejuízo até para a saúde da criança. A gente já sanou o problema da goteira. Isso está resolvido. Hoje eu conversei com a pessoa que fez o reparo e manutenção, ele falou, Kênia, resolvido. Choveu ontem bastante, hoje está chovendo, fui no núcleo e não tem goteira. Qual que é o problema que eu preciso lá? Reparo de troca de vidros que estão quebrados de janela e também pintura. A creche Carolina aqui no Jardim Monte Alto. A dona Carolina ela foi contemplada pela emenda de 1 milhão. Então, lá foi construído um refeitório e um banheiro dentro do refeitório. Falta finalização, do mesmo jeito. A burocracia para a gente retomar a obra, pagamentos, né, que estão em abertos, para que foram deixados, né, e a gente vai organizar para resolver e finalizar a obra. Então, é um ambiente adequado para a criança realizar as refeições. E tinha sido feito já um reparo anterior de pintura, de forração, de colocar ar-condicionado. Então, está uma unidade que, detalhes, ela vai atender com qualidade a nossa clientela daquele bairro que é o Monte Alto. É isso aí. É a nossa secretária municipal de educação, a Kênia Cristina Bueno, aqui conosco, falando da educação no município de Iporá. Conforme ela disse aí, são 3.300 alunos aí da rede municipal, sob os cuidados dela, da prefeita Maísa, uma tarefa realmente, uma tarefa árdua aí de cuidar de tudo isso. E são muitas escolas, tem mais duas aqui para você comentar. Vamos lá para o canto norte da cidade, Kênia, onde nós temos ali no Conjunto Águas Claras, uma região da cidade com muitas residências, e tem 2 estabelecimentos lá sob o seu comando, né? Tem uma creche e tem também uma escola. Tem a escola Vereador Antônio Laurindo, escola, de fato, e tem o núcleo infantil Joaquim Pitomba. Como é que está aquilo por lá? A falar da educação, você viu que tanto que eu falo com vontade? Por que a gente fala com tanta vontade? A gente fala com vontade de realizar os projetos, né? De ver isso. O que quando eu falo pintura e tal, é porque eu quero o atendimento de qualidade para os nossos alunos, né? Naquela região, já visitei as duas. Eu estive nelas na sexta-feira da semana anterior. Então, nem visita lá, eu percebi. Vou responder pela Joaquim Pitomba. Vou voltar de novo. Precisamos de reparos e manutenção, mais na parte de limpeza, e essa limpeza mais é pintura. Quase todas, né? Quase todas as creches precisando de alguma coisa. E fachada, melhoramento de fachada. Quando eu falo melhoramento de fachada, eu vou englobar basicamente todos os núcleos infantis. A gente precisa de fazer um melhoramento de fachada, que é a identificação que a gente mencionou no início da entrevista, falando sobre a questão do uniforme. E aí, lá, eu preciso resolver a questão das crianças fazer a recreação. Aquele núcleo é um núcleo muito antigo, eu não sei a idade certa daquela instituição, mas ele é antigo. Só que eu tenho 16 anos de município e ele já existia. Lá não tem um espaço coberto para as crianças realizar a recreação. Então, foi me passado uma demanda a curto prazo. E a gente já está fazendo um estudo financeiro de como que a gente resolve essa demanda a curto prazo. Fazemos uma cobertura metálica, qual é o impacto financeiro a curto prazo para o cofre público, ou a gente adquire uma tenda, que também é alguma solução que a gente teve lá na escola Jorcelino, que eu vi que tem também na escola Vereador Antônio Laurindo, que é um recurso, né, mais rápido de resolver essa demanda. Então, a cobertura para as crianças fazer a recreação, principalmente no período vespertino, é algo que a gente vai ter um olhar muito atento para aquela comunidade local ali do bairro e Conjunto Águas Claras e região adjacente. E é muita gente, é uma área da cidade que cresceu muito, e esses 2 estabelecimentos de ensino realmente atendem muita gente, a creche Joaquim Pitomba e a escola Vereador Antônio Laurindo.
Nós estamos entrevistando, portanto, a secretária municipal de Educação, a Kênia Cristina Bueno. E nossa transmissão tem apoio do Oeste Goiano, claro, o Oeste Goiano que se desdobra em 1000 formas de atender você. Hoje, produtos são impressos, banners, faixas, fachadas de empresas, brindes. Hoje, produto de tudo em comunicação visual. WhatsApp 649-9998-2931. Memorize. 649-9998-2931, o seu contato com o Oeste Goiano. Bioenge Soluções Ambientais, Maiara e Wendel atuando na região em prol do meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais é inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. Posto Rede Parceirão, combustível de alta qualidade e preço justo, em 2 endereços para você, em Israelândia, nas margens da GO 060, e em Porá, no Posto Real, que também faz parte da Rede Parceirão. Nossa transmissão tem apoio de Celso Joias, empresa no centro de Porá. Mais do que joias, também óculos, relógios e anéis de formatura, tem fabricação própria. Encante-se com o que o Celso Joias tem para você e o seu amor. Ok, vamos falar agora da parte pedagógica, né? Valdeci, posso só retomar que eu não fechei a Antônio Laurindo. Sim. Você me perguntou e eu não fechei. E quando eu falo da Antônio Laurindo, eu quero estender as demais. Reparos a curto prazo que a gente está conseguindo fazer, principalmente em telhado, na questão das goteiras, que é uma situação que a gente chegou e identificou bastante. Reparo na parte elétrica e na parte hidráulica. Isso a gente está conseguindo fazer bem a curto prazo. À medida que surge a demanda, a gente está conseguindo resolver. E lá era nessa demanda também. E tem também uma quadra, né, iniciada há alguns anos e é de muito interesse da comunidade local que a gente consiga fazer a cobertura dela. Então, tudo isso também é projeto a médio e longo prazo para que a gente atenda com qualidade aquela comunidade escolar da região já mencionada. Agora, a parte pedagógica. Vamos pensar na educação do município. Como é que está ali a forma como vocês estão pensando a educação nesse lado pedagógico? Quando você até menciona em outro momento a questão da como que está o trabalho da Kênia e da prefeita ao falar em 3.300 alunos. Então, nós temos um grupo, né, uma rede de técnica por trás que nos dá esse suporte. Então, quando você fala do pedagógico, qual que é a política pública? Lógico que é a política pública de continuidade, né, porque tem programas que são mantidos e continuarão, que, por exemplo, é um programa que a gente tem de pacto de colaboração com o governo estadual, que é o Alfa Mais, que é um projeto, né, e um programa de alfabetização na idade certa. Então, esse programa ele continua para consolidar que a nossa criança de segundo ano saia com a leitura fluente, né, da escola. Essa semana a gente está tendo evento em Brasília, e eu estive em Brasília na segunda-feira, porque o município recebeu o selo ouro, né, da questão da leitura. As nossas crianças elas estão conseguindo sair do segundo ano com a leitura fluente. Como que ela acontece? É no município de Porá, é um programa a nível nacional esse, que é a alfabetização até o segundo ano. Programa do governo federal. É o Alfa Mais? Não, esse até é o outro. Esse é do governo federal, que a gente foi na segunda-feira em Brasília receber o selo. Esse é a nível federal. Esse programa, o que precisa? Dos municípios pactuar, o Estado e município. Então, 99% dos municípios brasileiros pactuaram. E a gente viu lá na ponta o resultado. Tanto que a gente está premiado com o selo ouro, né? Por conta dessa devolutiva que a gente tem da parte pedagógica, que é o suporte técnico, já que vem de gestão continuada, né? Que nós tínhamos um grupo que já trabalhava e o trabalho deles fortaleceu para que esse mérito ocorresse, que é receber a premiação. E isso a gente fala da gestão, né, que finalizou em 31 de dezembro e que a gente vai dar sequência para que a qualidade mantenha. Nós temos as coordenações pedagógicas lá dentro da Secretaria Municipal de Educação, que é definida por faixa etária, para dar o devido respaldo lá na ponta, que é nas unidades escolares, que vai dar o respaldo tanto dos 0 a 3 anos, para os núcleos infantis, das turmas de pré-escolar 4 e 5, temos uma coordenação específica dentro da secretaria, temos coordenação específica de primeiro e segundo ano, que é o foco tanto da premiação lá em Brasília na segunda, como do programa Alfa Mais, que é do Estado, né? Esse é um programa do governo estadual,
do Ronaldo Caiado, o qual o município já é pactuado, acho que desde 2020, mas eu não posso confirmar a data. E esse programa, ele dá esse suporte pedagógico, porque ele tem as orientações, né, onde tem que ocorrer as intervenções adequadas, onde tem a avaliação de fluência, que ela ocorre agora, no início do ano. Para essas turminhas minhas de segundo ano, tem esse momento a gente chama avaliação de entrada. Como que está esse leitor nosso lá de segundo ano, quando ele iniciou o ano letivo? E depois vamos ter a avaliação de saída. O que ele evoluiu no decorrer do ano? Então, a gente tem esses programas e o trabalho da ponta, que é o do professor, de compromisso com a alfabetização dessa criança na idade certa. Então, o pedagógico, eu vejo que é uma gestão de continuidade de atividades e que vamos tentar e consolidar esse selo que a gente tem premiado pelo resultado de 2024. Lembrando que essa premiação ela é referente a 2024, tanto do Alfa Mais, que é selo ouro, como do selo do governo federal, também referente ao ano de 2024. E a intenção da Secretaria Municipal de Educação, como da Prefeitura Municipal, é que a gente dê condições para que esse profissional que está lá no chão da sala de aula tenha motivação para continuar o seu trabalho de excelência e de grande dedicação para ter resultados eficientes com o nosso aluno, que é o nosso foco, né? Ter o nosso aluno com resultados positivos, para que nós devolvemos ele para a sociedade, para a família, com o respaldo que ele merece e que é direito dele. Muito bem, é isso aí. Palavras aí da nossa secretária municipal de educação. Então é isso aí, né, Kenny? É focar então nesses programas aí, dessa forma aí, a parte pedagógica vai nesse ano 2025 aí. Eu vou concluir aqui o meu bate-papo contigo, Kenny, deixando você agora à vontade para falar desse ano realmente 2025, metas que você tem aí. Fique à vontade aí para um arremate aí a respeito aí de alguma coisa que eu não tenha te perguntado e que seja importante ser enfatizada. Para fechar, quando eu falei de primeiro e segundo ano, né, que é o foco nosso da questão da alfabetização na idade certa, esse ano também é ano que a gente é avaliado nas turmas nossas de quinto ano. A avaliação do IDEB, é aquela avaliação que mostra o resultado da escola. Então, esse ano também a gente está com esse olhar muito atento. Lógico que é um caminhar, né? O resultado desse ano não é simplesmente do professor que está trabalhando lá com o quinto ano, mas é a rede que veio lá da educação infantil e conseguiu trazer essa criança e o resultado ser positivo. E quando a gente fala em resultado, a gente fala também hoje em investimento. Quanto mais a educação pública tiver resultados positivos com os nossos alunos, leitores fluentes, né, com noções básicas da matemática, com noções básicas da vida em sociedade, mais terá investimento para a educação. Isso vai retornar em ICMS para a educação, vai retornar em incentivo para investir na qualificação do nosso profissional, na infraestrutura e também lá na ponta em qualidade para o nosso aluno. E projetos para nós, para 2025, principalmente a curto e médio prazo, o que é proposto no nosso plano de governo. A gente tentar cumprir as nossas ações, que é uma fala que a gente sempre tem em reunião com a prefeita Maísa e ela nos cobra. O que a gente já caminhou, o que precisamos caminhar e o que está faltando para isso acontecer. Então, a gente está tendo esse alinhavo sempre, para que o que a gente colocou, realmente a gente consiga realizar. E o que eu mencionei para você é imediato. Pintura das escolas, né, dar melhores condições, os reparos, a finalização de obras, que eu possa ampliar o número de vagas, que lá na Cosme Damião são 2 salas, que se finalizadas eu vou ampliar em matrículas, né? É tentar estratégias de política pública para ampliar esse atendimento dos núcleos infantil, que é um clamor, como você mencionou muito bem na sua pergunta, né? É dar essa condição e trazer sempre a nossa comunidade de servidores, seja ele lá do portão da escola ao professor, lá no chão da sala de aula, que ele tenha motivação para se dedicar cada vez mais para um ensino de excelência, que é o que a nossa criança, que é o que o nosso aluno precisa e merece. Muito bem, Kênia. Muitas informações a respeito da educação, um segmento importante na gestão pública em Iporá. Para arrematar ainda, você está falando aí de motivação, de criar condições.
A Maísa ainda está aí lutando para atualizar salários de funcionários, na educação também tem salário atrasado também, mas isso não desmotiva, não. O seu pessoal está firme, trabalhando com muita dedicação. Assim, está, Valdeci. A gente é muito grato aos profissionais da rede. São profissionais que estão lá por escolha, né? Porque fizeram a graduação em pedagogia, quando eu falo isso, na sala de aula. E realizam, independente de questões, né, como você mencionou, às vezes salários em atraso. E também, de antemão, a gente tem, assim, tudo indica que será regularizada a questão da educação amanhã. Amanhã. Hoje, salvo engano, acho que foi publicado Saúde e Assistência Social. Quando eu falo salvo engano, é porque eu não estou afirmando. Uhum. E na educação, a previsão é para que amanhã aconteça o pagamento. Atualização de salário. Atualização do salário. Não estou falando do salário de dezembro. O salário de dezembro é a outra questão. Estou falando da folha de janeiro, que ainda está em aberto e a gente está para resolver amanhã. Isso aí, a gente está terminando aqui o nosso bate-papo com a secretária de Educação. A gente termina aqui agradecendo a tanta gente que nos acompanha. Um abraço para o pessoal lá do Bar Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante o nosso bate-papo. Obrigadão a todo mundo que nos acompanhou. Ok? A gente termina aqui esses nossos bate-papos, sempre deixando aqui uma lembrancinha para quem vem aqui dar informações, e para você aqui tem uns presentinhos nossos. Tem aqui uma caneca térmica com o seu nome, caneca personalizada. Obrigadão a você por ter vindo. Eu vou abrir e divulgar. Isso, divulgue lá. Porque, o Oeste Goiano trabalha com a personalização de objetos. Porque ganhar mimo, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito isso, mimo e detalhe. Pensa, você ter uma caneca com o seu nome. É isso aí. É detalhe, né? E a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, né, no trabalho da gente, em dar oportunidade para que a gente possa expor um pouquinho do que é as propostas da política pública da educação vinculada com a Prefeitura Municipal, né, e a rede de apoio que a gente tem atrás de nós, e agradecer. E dizer que a Secretaria Municipal de Educação está à disposição da comunidade para esclarecimento de dúvidas. Nós temos lá os departamentos, às vezes vai chegar, às vezes não vai falar diretamente com a secretária, mas eu tenho várias pessoas que podem te direcionar e te orientar e ajudar, como também as escolas e rede municipal de educação, digo, núcleos infantis. Muito bem, Kênia, sucesso lá no seu trabalho, zelando de mais de 3.300 alunos. Tarefa importante. Parabéns pelo trabalho que já fez e força para o que vem por aí. Obrigadão por você ter vindo aqui. A gente encerra o nosso bate-papo de hoje, encerra anunciando que na próxima terça-feira a gente volta. É sempre assim, noites de terças e quintas são de entrevistas, receber convidados, assuntos importantes sendo tratados. Na próxima terça-feira a gente vai estar aqui e alguém importante vai estar aqui para a gente entrevistar, assunto relevante vai ser tratado. Até lá, um abraço a todos.